irmãs. Hoje nós queremos aqui fazer uma conferência um pouco diferente, porque ao invés de nós abordarmos esses temas mais abrangentes e essa doutrina mais objetiva a respeito da fé, nós vamos hoje falar de coisas mais subjetivas, fazendo uma espécie de direção espiritual. Nós vamos procurar esse sentido litúrgico que a igreja nos oferece no tempo do advento, para nós encontrarmos aqui na nossa vida uma solução para os nossos problemas. Então isso de fato já é algo que a gente queria fazer há muito tempo. Muitas pessoas já me pediram e eu então estou hoje aproveitando essa oportunidade, porque em primeiro lugar, como eu disse, nós sempre ensinamos que o tempo do advento é o tempo mais propício dentro da liturgia da igreja, da vida litúrgica que a igreja nos oferece no decorrer do ano, para as pessoas fazerem uma revisão espiritual. Então eu chamo de revisão espiritual porque antes de ter uma direção, a pessoa precisa de uma revisão. Então quer dizer que se você tem um veículo e ele não está andando bem, então você não pode sair de viagem com ele. E essa viagem é que é a direção, a mostrar os caminhos, agora vamos por aqui, agora vamos por aqui. Mas antes de sair de viagem, façamos a revisão do veículo. Ou seja, vamos orientar a nossa vida segundo os parâmetros e os princípios da nossa fé cristã. Porque é claro que o nosso objetivo fundamental dentro desse contexto de ensino, de conferência que a gente tem feito já há mais de 2 anos, tem o objetivo de alertar as pessoas a respeito desse grande problema, dessa grande impostura que nós encontramos hoje, que é uma falsa igreja com falsos papas se apresentando como igreja católica e se apresentando como verdadeiros papas. Então, isso eu considero o ponto mais importante e mais fundamental de todas as informações que nós podemos ter hoje em dia. Por quê? Porque quando nós estamos nesse mundo, nós estamos sedentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que vir para nós pela igreja. E se nós bebemos de fontes contaminadas, ou seja, de falsas igrejas e de falsas religiões, nós vamos contaminar também toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações. Então, é a partir desse pensamento que nós temos que começar a nossa direção ou revisão espiritual. Então, se a pessoa não sabe dessas coisas, procure se informar, procure ver outras conferências que nós já fizemos sobre o tema, para ela perceber, olha, cuidado, porque a Igreja Católica verdadeira hoje está escondida, ela está impugnada e ela não está representada de forma alguma por esta instituição que hoje toma conta do Vaticano, que se apresenta, infelizmente, como Igreja Católica Apostólica Romana, sendo que não é, como nós já explicamos isso outras vezes. Então, nós devemos nos basear no magistério da Igreja de todos os tempos, naquilo que a Igreja sempre ensinou, e naquilo que os santos viveram, naquilo que o testemunho das pessoas que foram alicerçadas pela fé católica nos mostra. Então, basicamente é isso. Entretanto, as pessoas hoje em dia vivem uma vida tão frustrada, tão decepcionante, batendo a cabeça com tantas coisas, que nós precisamos entrar nos detalhes e mostrar, olha, não vá por aqui, cuidado com isso, procure fazer isso. E o tempo do advento é um tempo muito propício para essa revisão de vida, justamente porque o tempo do advento nos convida a recomeçar. E Santa Teresa sempre dizia, que bom que Deus nos dá a graça de recomeçar de novo. Então vamos recomeçar cada dia e não vamos carregar o peso daquilo que nós vivemos no passado. Então hoje mesmo nós estávamos comentando sobre aquele evangelho,
quando Jesus cura o paralítico, e ele diz para ele: agora você vai, pega a sua cama e volta para a sua casa. Então é interessante essa passagem do Evangelho, porque Jesus está mandando alguém que foi curado, né, fazer o seguinte: olha, pega aí a sua cama, esse seu leito onde você estava deitado, que você não conseguia andar, e vai para a sua casa. O que significa voltar para a nossa casa? Significa voltar para onde nós começamos. Foi dali que nós saímos, dali que nós nos tornamos paralíticos e dali que nós precisamos revisar a nossa vida. Então nós tivemos necessidade dessa cura que veio de Deus para voltarmos para aquele ponto de partida. E o detalhe também é importante: leva junto a sua cama. Então esse levar junto à cama não significa que a pessoa tem que ficar carregando o peso do passado. De forma alguma. O nosso passado a gente vai levar na confissão, a gente vai fazer penitência dos nossos pecados. E Deus mesmo, através das situações da vida, Ele vai nos dar a ocasião de purificarmos os nossos pecados quando nós colaboramos com o caminho de Deus. Então a gente não precisa carregar um peso. Mas carregar a sua cama significa carregar a experiência que você tem. O que você passou, você carrega. Você leva junto. Para dizer, ó, já passei por isso, eu sei como é que é. Então, não abandone aquilo que você viveu como experiência. Mesmo que sejam experiências ruins, experiências traumatizantes, experiências difíceis, você faz um trabalho de reciclar aquilo em oração, para não levar aquilo como peso, como trauma, como coisas negativas, mas leva aquela cama vazia ali. Não significa que você vai levar a cama e você deitado nela. Tem gente que faz isso. O paralítico já está curado, ele leva a cama, mas ele leva aquela imagem dele deitado nela, sofrendo, gemendo. Não, isso não, ele leva a cama vazia. Quer dizer, ó, aqui está aquilo que eu carreguei da minha vida e onde eu consegui superar com a ajuda de Deus. Então, nesse processo que a gente pode começar de novo e fazer essa caminhada de advento. Porque é assim que a gente chega no Natal. Hoje em dia as pessoas são atormentadas por tanto consumismo, por tantas informações, por tantas coisas que vão entulhando o nosso coração, que acaba que a pessoa não consegue fazer uma verdadeira caminhada até Deus. E a caminhada para Deus é uma caminhada de esvaziamento e ao mesmo tempo de retorno às nossas origens para nós entendermos qual o projeto de Deus na nossa vida. Porque esse paralítico que volta para casa, ele vai redescobrir de onde ele nasceu, de onde ele veio. E ele vai entender também o projeto de Deus que já estava ali desde a origem, desde o seu nascimento. Deus já tinha planejado ali as coisas para você. Então você tem que descobrir isso. Você tem que voltar para casa, ou seja, você tem que revisar a sua vida, voltando a estaca zero, mas sem deixar a experiência daquela caminhada que você fez. Então é isso que a gente tem que fazer. Mas nesse processo de esvaziamento, é muito importante que a pessoa faça realmente um esforço para se desapegar das coisas e dos desejos que vão entulhando o nosso coração. Então, vem ali o Papai Noel, né? Como a gente sabe, toda véspera de Natal ele desce pela chaminé. Então ele entra ali na sua casa, se não tiver chaminé, ele entra pela janela, ele faz qualquer coisa, mas ele entra. Quem é o Papai Noel? É Satanás. É o demônio. E ele vem ali com o seu chapéuzinho, com a sua aparência de bonzinho e vai jogando presentes. E os presentes são justamente as coisas que o demônio nos oferece para fazer o nosso coração ficar cheio de coisas, cheio de desejos, cheio de paixões, e com isso ele não conseguir encontrar o menino Jesus, que nasce pobre num presépio vazio. Então o vazio do coração
é exatamente o objetivo da caminhada do advento, e não só do advento, mas de toda a nossa caminhada espiritual, de toda a nossa vida. Então você veja aí que nesta semana nós vamos celebrar a festa de São João da Cruz. Os conselhos de São João da Cruz nos ajudam muito. Mas existem muitas pessoas que querem seguir os santos carmelitas, ou querem seguir conselhos espirituais, mas essas pessoas não são capazes de se desapegarem de si mesmas. E o desapego de si mesmo é o mais importante para você conseguir realmente fazer esse processo. Eu acho muito importante isso, porque quando a gente se desapega de si mesmo, a gente não tem medo da verdade. A pessoa diz, olha, eu vou perder tudo. Vou perder os amigos, vou perder as coisas, vou perder emprego, mas eu vou garantir a verdade. Porque é na verdade que a gente começa a nossa caminhada espiritual. Não adianta você voltar ali para sua casa se você não está disposto a acolher a verdade. Porque Jesus veio ao mundo. Quem é Jesus? Jesus é a verdade. Quem acolheu Jesus? Muito poucos. Acolher Jesus como um Deus carinhoso, ou como alguém que vai te dar muitas coisas, ou como uma espécie de Deus superpoderoso que vai nos proteger de todos os males. Qualquer um pode acolher essas coisas. Qualquer um pode fazer uma religião devocionalista para poder se dedicar a um Deus que está baseado nas imagens, nos ídolos. E é isso que as pessoas não percebem. Quando a gente fala dos ídolos, não são as imagens que a gente constrói ali de gesso ou de madeira. Isso aí são enfeites. Essas imagens ou são enfeites ou são formas de nós nos lembrarmos das coisas santas. Mas o grande perigo são os ídolos que nós construímos em forma de religião. Ao invés de nós entrarmos nesse despojamento, nesse vazio do Natal e nos confrontarmos com a verdade. E quando eu falo da verdade, eu estou me referindo à verdade do ponto de vista objetivo e subjetivo. O que significa isso? Objetivo é a verdade sobre a fé ou sobre a moral. Ali está a verdade objetiva. A fé é essa, Deus revelou isso. A moral é essa, Deus nos revelou isso sobre o ser humano. Fora dessa verdade que é revelada por Deus e ensinada pela igreja, nós temos também verdades objetivas, que são os acontecimentos. Olha, aconteceu isso. Olha, a história mostra que de fato foi assim que aconteceu. Então, são verdades também objetivas. Então, aquilo que Deus revelou e aquilo que aconteceu. Ou aquilo que a ciência comprova. São coisas empíricas. Tudo isso é verdade. Objetivamente falando. Agora, quando se trata da verdade subjetiva, é a verdade sobre a vida de cada um. E essa verdade sobre a vida de cada um, nós também temos que aceitar. Nós não podemos rejeitar a verdade sobre a nossa vida. Por isso que Jesus falou para o paralítico, carrega a sua cama, ou seja, assume a verdade da sua vida e leva isso. Então, se a pessoa teve problemas no passado, ou teve grandes pecados, isso não impede aquela pessoa de caminhar para Deus. Ao contrário, se a pessoa assume tudo aquilo como uma verdade de vida, mas ela está disposta a fazer a penitência e está disposta a curar-se de todos aqueles traumas que ela recebeu no decorrer daquela vida que não foi conforme a vontade de Deus, então essa pessoa vai caminhar com a mesma força, como se ela nunca tivesse pecado, ou até com mais força. Porque a penitência nos dá mais força. Entretanto, o que a pessoa não pode fazer é julgar os outros porque ela teve tais coisas e a outra pessoa não teve. Ou aquela pessoa teve e ela não teve. Então isso aqui também faz parte desse contexto preliminar para nós sairmos numa caminhada espiritual. Ou seja, não negar a verdade da sua vida, mas não querer ter a verdade sobre o outro.
Porque, como eu disse, são verdades subjetivas. A verdade objetiva a gente aprende e a gente aceita. Porque aquilo é objetivo, ou seja, aquilo ali não tem como mudar, é aquilo. Agora, a verdade subjetiva, nós só a temos a respeito de nós mesmos. Nós não podemos ter a verdade subjetiva da pessoa que vive conosco, ou de uma outra pessoa que a gente nem conhece. Isso só Deus tem. Por isso que só Deus julga cada um. O que eu posso julgar, o que eu posso ver, são coisas concretas. Ou seja, ela fez isso, ela falou isso. Então eu já sei que acontece daquela forma. Então, dependendo daquilo, eu posso ter uma atitude, eu posso evitar aquela pessoa, eu posso me afastar daquela pessoa, mas não significa que eu estou julgando. Aquilo são coisas objetivas, externas, que aquela pessoa manifestou. Porque mesmo que essa pessoa tenha feito muitas coisas, ou tenha manifestado muitas coisas, Deus é que dá para aquela pessoa a graça dela viver hoje aquilo que ela vive. Então, por isso, nós não podemos julgar e dizer que aquela pessoa é mais ou menos. O que a gente pode fazer é analisar as verdades objetivas e com essas verdades objetivas guiar a nossa vida. E quando se trata de uma verdade subjetiva, ou seja, a verdade de uma pessoa, como eu disse, nós só a temos aquela de nós mesmos. Então, é ali que a gente trabalha. E nos guiando pelas verdades objetivas, ou seja, a fé, a moral, a razão, os acontecimentos. Pronto. Então, veja o que diz aqui, nessa leitura desse domingo, na carta de São Paulo aos Filipenses. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. E em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que supera toda inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui, São Paulo está falando aos Filipenses, esse trechinho bíblico que é pequeno e que está aqui para nós nesse terceiro domingo do Advento, que é, por sinal, um domingo muito cheio de espiritualidade, chamado Domingo Gaudete, ou seja, Domingo Alegrai-vos. Então quer dizer que não só na leitura, mas também no introito, na entrada ali dessa missa, nós repetimos essa passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, que diz isso: Gaudete in Domino, alegrai-vos no Senhor. Então agora nós vamos perceber a direção espiritual que São Paulo nos deu nessa carta. É ele que está ensinando para nós isso aqui hoje. E nós vamos perceber também que tudo está contido nessa pequena passagem bíblica para nós guiarmos a nossa vida. Porque São Paulo, falando aos Filipenses, convida primeiro a alegria. Então nós temos desejo da alegria, da felicidade, mas essa alegria, essa felicidade tem que vir de Deus e tem que estar baseada em Deus. Por isso que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Então o Advento representa essa purificação do nosso coração para nós podermos nos despojar de todas as coisas que nos causam essa paixão, essa alegria, mas que não vem de Deus. Porque nós sabemos que entre as paixões normais, nós temos alegria e tristeza. E alegria significa a posse de um bem. Quando a gente tem alguma coisa que a gente deseja, a gente tem alegria. E quando a gente perde, a gente tem a tristeza. Entretanto, nessa purificação que a pessoa precisa passar para encontrar o Deus verdadeiro, é isso que a gente tem que encontrar ali no Natal. Não é somente uma criancinha que nós vamos cantar para ele, vamos ter um momento devocional muito bonito. Então esse é o Natal de todas as pessoas, até dos pagãos. Qualquer pagão pode fazer um Natal assim e depois comer bastante e dormir bastante, que essa pessoa vai dizer: ai, tive um Natal maravilhoso. Mas isso não é o Natal cristão.
não é o Natal do Senhor. Porque o Natal do Senhor está resumido nisso. Alegrai-vos no Senhor. Então, é nele que você deposita a sua alegria? Se é isso, você já está avançado na vida espiritual. Agora, se você deposita a sua alegria em outras coisas, então, trate de trabalhar esse esvaziamento do coração. E esse esvaziamento do coração significa, em primeiro lugar, impedir o Papai Noel de vir te dar presentes. Não deixe ele entrar, nem pela chaminé, nem pela porta, nem pela parede, nem pela janela. Papai Noel, fora daqui, longe de mim. Por quê? Porque eu preciso me alegrar no Senhor. Nós já temos um único presente. Esse presente foi Deus Pai que nos deu, o seu Filho. Isso é suficiente por toda a nossa vida. Todas as outras coisas são paixões. Todas as outras coisas são peso. Todas as outras coisas não passam de um estorvo para a nossa alma. Então você tem que tirar todo esse entulho acumulado nos anos e anos que você colocou no seu coração, que vieram dos diversos natais cheios de presentes de Papai Noel. Ou seja, todas as ocasiões que você teve de acumular desejos, paixões e apegos às criaturas, às pessoas, às coisas, tudo isso você tira para fora. E deixando o seu coração limpo, deixando o seu coração vazio, aí sim você pode se aproximar de Deus. Então é claro que isso daí não é fácil, isso é um processo que a gente precisa trabalhar, mas a gente começa justamente identificando a tristeza. Quando a gente tem tristeza ou quando a gente tem medo de perder alguma coisa, isso é um sinal que nós ainda não estamos no Senhor. E quem está no Senhor não tem medo, não tem tristeza. E mesmo que essa tristeza nos atinja na parte inferior da alma, como o próprio Cristo, ele falou, olha, a minha alma está triste até a morte. Normal. Mas ele foi até o fim. E ele se alegrou sabendo que ele ia fazer a vontade do Pai. Percebe? Quando Cristo soube que ele ia passar por todos aqueles sofrimentos e que ele ia perder a sua vida natural, é claro que ele tinha que responder ali com a tristeza. Mas, na parte superior da sua alma, ele se manteve firme. Ele focalizou a vontade de Deus e ele foi até o fim, enfrentando a sua paixão. Então, se nós formos analisar, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, na sua própria vida, já nos dá o caminho da perfeição. Nós sabemos como seguir Jesus, como carregar a nossa cruz de cada dia, mas também como vencer até o fim com essa mesma cruz. O problema é que a maioria das pessoas, hoje em dia principalmente, por causa da contaminação, da falsa doutrina, da falsa igreja católica criada pelo Vaticano II, essas pessoas tiraram uma conclusão de que sofrer é ruim. E de que perder alguma coisa é um mal. Então, essas pessoas têm medo do sofrimento, têm medo de perder e elas não conseguem mais traduzir a linguagem da cruz com um avanço espiritual. Claro, porque a Igreja do Vaticano II ensina as pessoas a viver para esse mundo, enquanto Jesus, o verdadeiro Deus, nasceu e é ensinado pela Igreja Católica, que ele nasceu nesse mundo para nos ensinar a nascer para outra vida. Então ele era Deus, nasceu como ser humano, e como ser humano ele falou assim, olha, estou aqui agora, no meio de vós. Olha para mim, sou uma criança, como qualquer outra criança, mas eu não tenho desejo nesse mundo. O meu desejo está no céu. Então vem comigo, coloque o seu coração nos valores eternos. Como ele mesmo disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque tudo que nós temos nessa terra nós vamos perder. E se nós perdemos de uma forma espiritual, ou seja, se você se desapega daquilo, Deus te dá aquilo que é necessário e você conserva aquelas coisas que são necessárias até quando seja necessário.
Porque é claro, cada um tem as suas responsabilidades. Então as coisas que nós conservamos no nosso coração, como as pessoas da sua família, ou as pessoas que você tem que cuidar, ou as coisas que você tem que administrar, tudo isso você conserva, mas não com esse sentimento de posse, de apego, mas com sentimento de serviço. Olha, eu tenho isso daqui porque Deus quer que eu cuide disso, ou que eu cuide dessas pessoas, até o dia que Ele me chamar para si. Então, esse é o primeiro passo da nossa vida espiritual. É a purificação e o esvaziamento do nosso coração de todas as paixões, de todos os desejos. E quando nós percebemos que nós temos medo ou tristeza, é justamente ali que nós temos que trabalhar o desapego, para nós estarmos abertos, com o coração livre, para receber o Senhor. E para dizer, eu me alegro no Senhor. É só nele que eu deposito a minha alegria. E por isso que São Paulo continua dizendo aqui, colocai todas as vossas preocupações e as vossas inquietudes nas mãos de Deus. Então aqui vem um conselho também fundamental de São Paulo, que está aqui para nós nessa carta aos Filipenses. Por quê? Porque as pessoas vivem preocupadas. As pessoas dormem preocupadas. As pessoas se angustiam com tudo que acontece. Sendo que a nossa vida está nas mãos de Deus. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração. Então quer dizer, você tem ali alguma coisa que te inquieta? Então reza, coloca aquilo a Deus. Diante de Deus, na oração, Senhor, ó, isso aqui está me inquietando. E depois que você colocou isso diante de Deus, na oração, você abandona. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então você veja, por exemplo, que Davi, quando cometeu adultério, ele engravidou aquela mulher. E aquela mulher, então, deu à luz um filho. Mas aquele filho nasceu doente. Então, Davi começou a jejuar, ele se deitou por terra e ele apresentou a Deus as orações dele pela vida daquele filho. E ele foi rezando, ficou ali dias e dias jejuando e rezando, até que vieram e deram a notícia a Davi. Olha, o teu filho morreu. A criança morreu. O que Davi fez? Ele chorou, desesperou? Não. Ele levantou dali e viveu normal. E todo mundo ficou admirado. Ele fez tudo isso. Ficou desesperado pela vida do menino. Na hora que o menino morreu, ele deixou. Por que Davi foi assim? Porque ele, apesar do pecado dele, ele tinha consciência que a vida e a morte pertencem a Deus. Tudo que nós temos ou nós não temos, é Deus é que dá ou Deus não dá. Não adianta a gente insistir. Se você reza e você coloca diante de Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer. Então não adianta depois a gente vir reclamar para Deus, olha, eu rezei e Deus não me ouviu. Como assim? Claro que Ele ouviu. E Ele te deu o que Ele quis. É simples. Você rezou pedindo a vida desse filho e Deus tirou a vida do filho. Agora aceita. É isso que é para fazer. Esse filho, ele tinha o objetivo de vir nesse mundo para passar alguns dias nesse mundo. Acabou. Deus é que é o Senhor da vida e da morte. Ele sabe o que é melhor para nós. Se você apresenta na oração, depois você abandona. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós temos que acreditar nisso. Porque se você não acredita nisso, você não pode ter o nome de cristão. Você não tem ainda o mínimo da vida espiritual, que é a capacidade de se submeter a Deus. E dizer, ó, eu nasci, não foi por minha própria capacidade. Eu vivo, não é pela minha própria capacidade. Deus pode nos tirar a vida em questão de segundos. E é por isso que a gente tem que se submeter a Ele, e é Ele que comanda. Não é você que comanda. Você simplesmente apresenta a Deus mediante a oração, como está dizendo aqui, ó. E em tudo, ação de graça. Agradece a Deus. Você faz a sua parte, faz o seu trabalho. Depois, apresenta a Deus as suas inquietações pela oração. O resto é Ele que faz e você agradece. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Você não sabe. Deus é que sabe. E o melhor é sempre na perspectiva sobrenatural. Então é aqui que a gente tem que
entender os 3 pilares da direção espiritual. Isso serve para tudo na nossa vida. Serve para todas as situações, em qualquer sistema, em qualquer época, em qualquer pessoa. Por isso, eu não preciso dar direção espiritual para 300 mil pessoas. Basta que eu dê para essas pessoas os critérios fundamentais para você viver segundo Deus nos pede. E os critérios são esses. São muito simples. Primeiro, Deus é o bem supremo. Esvazie seu coração e coloque o seu tesouro no céu. Não nas coisas da terra. Não nas coisas perecíveis. Não nos presentes do Papai Noel. Não nos desejos desse mundo. Nem nos desejos da carne. Nem nas coisas que você pode ter. E nem nas pessoas que você pode ter. Isso não passa de consumismo. E consumismo é Natal de Satanás. Cuidado. Então, faça essa purificação e vá no foco. Coloque o seu coração no bem supremo, que é Jesus. Deus feito homem. Segundo, você vai abandonar-se. Porque Deus é que sabe. É Deus é que comanda. E Ele comanda tudo. Deus não é assim. Hoje Ele cuidou de mim. Amanhã eu acho que Ele não lembrou de mim. Estou falando amanhã no passado, porque a pessoa já pensa no amanhã e já dá o destino para amanhã. Amanhã Deus não vai lembrar de mim. Não, ao contrário. Deus só trabalha hoje, Deus está atuando hoje, você crê que Ele cuida da sua vida hoje e amanhã. Se esse amanhã existir na sua vida, Deus estará lá. Mas não é você que vai pensar esse amanhã agora. Você vai fazer o que é possível para preparar naquilo que você pode e rezar para que Deus possa tomar conta disso ou daquilo. Mais do que isso você não pode fazer. Porque é Ele que cuida. É Ele que comanda. Então por isso que São Paulo nos diz que nós apresentamos as nossas preocupações a Deus mediante a oração e depois esquece. Em ação de graça. Mas aqui diz também uma coisa muito bonita. Que a paz de Deus, que supera toda inteligência, vai guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, essa paz de Deus que supera toda inteligência, por quê? Por que ela supera toda inteligência? Porque a inteligência humana, ela pode projetar muitas coisas, ela pode fazer muitas coisas, ela pode fazer muitas coisas interessantes ou descobrir muitas coisas interessantes, mas ela não é capaz de dar a paz para cada um. Então a pessoa mais inteligente não significa que ela vai ter paz. E sem a paz, essa pessoa não vive. Ela não tem vida. Porque a paz é a condição para você respirar, para você dizer, eu vivo. Então você vai percebendo que essa preparação para o Natal, com essa leitura aqui, ela é muito oportuna porque todos nós precisamos de paz. E nós vivemos na inquietação. Nós vivemos numa constante perturbação. E nós precisamos de uma paz que supere toda a inteligência. E por que ela supera toda a inteligência? Porque é uma paz que vem de Deus. É uma paz baseada nas coisas sobrenaturais. Então, normalmente as pessoas hoje em dia, quando elas percebem que elas não têm paz, elas procuram um psicólogo, elas tomam remédios, elas vão atrás de diversos tipos de coisas para ver se elas alcançam alguma paz para elas continuarem vivendo. Mas eu estou alertando aqui que todas essas iniciativas humanas não vão produzir senão uma paz humana. E essa paz humana não é capaz de te ajudar verdadeiramente naquilo que você precisa. Agora, essa paz que supera toda a inteligência é uma paz de Deus. É uma paz espiritual. E essa paz espiritual você não vai conseguir com psicólogos, nem com remédios, nem com diversas leituras, autoajuda, faz isso, faz aquilo, vai não sei aonde, viaja. Tudo isso não passa de paliativo. A paz verdadeira vem do alto. E essa paz verdadeira que vem do alto, que Deus quer nos dar no Natal, ela é adquirida por graça, porque Deus te dá. E quando que Deus nos dá essa paz que vem do alto?
quando você começa a colocar os seus pensamentos na perspectiva sobrenatural. Por quê? Porque enquanto você pensar de forma natural, você vive como um animal. E um animal vai viver sempre oprimido, vai viver sempre no medo, vai viver na aflição, ou então vai viver buscando algum prazer, alguma coisa que preencha aquele vazio. Isso é a vida animal, é a vida natural. Mas São Paulo nos explica que se é para essa vida que nós colocamos a nossa esperança em Cristo, então de todos os homens nós somos os mais miseráveis. Essa que é a verdade. Porque nós, como cristãos, nos propomos a fazer uma caminhada espiritual, e a verdade é que a maioria dos cristãos, que se dizem cristãos, não passam de pessoas que vivem em torno de paixões e desejos. E essas pessoas se oprimem, se desgastam, ficam velhos antes do tempo e depois gastam fortuna para ver se corrigem ali a velhice. Porque na verdade eles são velhos, porque são velhos homens, velhas mulheres, porque o coração deles não nasceu de novo. O coração deles está preso nas coisas desse mundo. Então essa paz que supera todo entendimento é o que nos dá Cristo no Natal. O Natal dele é isso, é vazio, é silêncio, é simplicidade de coração. E em torno dessa atmosfera do Natal, você encontra uma paz sem limites, você encontra uma paz sobrenatural. Por quê? Porque ali, no presépio, tudo se volta para o sobrenatural. E no entanto a gente tem um apego tão grande com o pensamento humano e com as coisas naturais, que nós estamos sempre nos inquietando com isso, com aquilo. Teve outro dia uma mulher que veio falar para mim, mas padre, mas se isso acontece e tal, no final das contas nós vamos morrer. Então eu disse, que bom, vamos morrer. Que bom então, vamos todos morrer. Se nós estamos em Deus, a lógica é nós morremos e estarmos felizes com a morte, porque a morte vai nos introduzir na vida de Deus. Então uma pessoa que pensa de forma sobrenatural, ela não se desgasta, não se inquieta, porque ela sabe que tudo tem um objetivo maior. E que Deus, Ele nos criou e nos deu essas situações para nós enfrentarmos nessa vida, para nós sempre tirarmos uma conclusão sobrenatural. Se a pessoa tira conclusões sobrenaturais, essa pessoa se torna sábia. Porque a sabedoria é exatamente a capacidade que a pessoa tem de ver essa situação e dizer, não, mas aqui eu vou ganhar mais se eu fizer por isso, ou se eu optar por aquilo. Por quê? Porque isso vai me dar mais bens sobrenaturais. Vai me dar mais força espiritual, vai me dar mais vitória espiritual, então eu vou por esse caminho. E é aqui que nós tiramos a nossa direção espiritual. Porque no primeiro e no segundo passo, nós fazemos a revisão espiritual. Mas no terceiro passo, aí sim nós guiamos a nossa vida na direção espiritual. Ou seja, no primeiro passo, à medida que eu purifico o meu coração, então eu estou limpando ali a minha alma para eu buscar aquilo que realmente interessa, que é o amor de Deus. É o único bem que eu tenho que buscar na vida. Depois, no segundo passo, eu estou me abandonando em Deus. Porque eu tenho que saber que as minhas inquietações e as minhas preocupações não passam de um exercício inútil ou de uma tentação do diabo. Ou as duas coisas juntas. Trabalhando juntas para me desgastar e me fazer sofrer. Sendo que eu não preciso disso. Eu não preciso sofrer com nada. As pessoas podem destruir a minha vida, podem destruir a minha reputação, podem roubar todos os meus bens e podem fazer com que todas as pessoas sejam meus inimigos. Se Deus estiver do meu lado, o que eu vou temer? Estou com Deus. Então Deus, Ele mesmo faz questão de provocar essas situações para ver se o seu coração está nele, ou está nas coisas, ou está nas pessoas, ou está em si mesmo. O que é pior, a pessoa se amar, ou querer ter uma fama, ou querer ser amado pelos outros. Para que ser amado pelos outros? Como se o amor de Deus não nos bastasse. Então tudo isso é revisão espiritual. Você percebe? Você tem que passar por isso. E fazer esse exercício.
Agora, quando você parte para a direção espiritual, basta que você saiba isso. O que você ganha mais? Nessa opção ou nessa opção, se você analisa o sobrenatural. Então, em cada passo que você for dar na sua vida, você analisa, ó, eu ganho mais em termos sobrenaturais, não em termos que você vai ganhar de dinheiro, ou em termos que você vai ganhar de benefício, ou em termos que você vai ganhar de saúde. Isso pouco importa. Você pode até ter duas opções, na qual uma é a vida, a outra é a morte do corpo. Não tem problema. Vamos optar pela morte do corpo e ganhar a vida eterna. Foi a opção dos mártires. Por que um mártir decide aceitar ali, dar o testemunho de Cristo e morrer por causa da palavra de Deus? E faz essa decisão. Por quê? Porque todos eles, bem formados na direção espiritual da verdadeira Igreja Católica, eles chegam à conclusão, olha, o sobrenatural é mais importante. Então eu vou sempre, nem que seja para optar pela morte, mas eu vou sempre em direção a fazer a vontade de Deus e a buscar o que mais me dá vantagem em termos espirituais. Então tudo isso, seja na purificação do coração ou no abandono que a pessoa tem com a vontade de Deus, tudo isso faz parte desse exercício de revisão espiritual. E é isso que nós estamos propondo para esse tempo de preparação para o Natal. Entretanto, quando se trata da direção espiritual, aí basta que a pessoa concentre nesse terceiro ponto, que é justamente a capacidade que nós temos de valorizar o sobrenatural acima do natural. Se você é um cristão, você tem que saber de onde você saiu, como a gente falou ali do paralítico, que saiu da sua casa, ou seja, da sua origem, da onde que Deus colocou um projeto para você na sua vida, e dali você tem que ter um destino. E o nosso destino é o destino eterno. Nosso destino é a vida eterna. Nós não podemos parar no meio do caminho. E é por isso que eu falo dessa visão sobrenatural. Porque a visão sobrenatural nos mostra o destino eterno e nos mostra onde estão os perigos para a nossa alma e onde estão os verdadeiros benefícios para a nossa alma. Então é por isso que diz aqui São Paulo que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e o nosso entendimento em Cristo Jesus. Porque essa paz de Deus que vem do alto como um prêmio para aqueles que adquiriram essa sabedoria de buscar as coisas sobrenaturais acima das coisas naturais. Então essa paz faz com que a pessoa se conforme perfeitamente à vontade de Deus, faz com que a pessoa mantenha o seu coração livre de todo o apego, de todos os desejos, e faz com que a pessoa caminhe sem inquietação para o destino final, que é encontrar a vida naquele que realmente pode nos dar a vida. Então vamos fazer a nossa caminhada de advento, essa caminhada de vida interior, e vamos aproveitar todos os textos da Escritura, tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa liturgia, para nós entrarmos numa verdadeira direção espiritual que nos conforme àquilo que Deus quer de nós. Pois Ele enviou o Seu Filho, não somente para ser ali uma recreação para as pessoas numa época bonita do Natal, mas muito mais do que isso. Ele nos deu o Seu Filho único para que Ele seja tudo em todos, para que Ele seja o nosso único amor, a nossa única alegria e a nossa verdadeira paz. Que Ele seja bendito para